Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Fascismo à Brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental. Então, se você puder contribuir com o Apoia-se, vou ficar muito grato. Se preferir, o Pix está aqui na descrição do vídeo, né? O Pix para ajudar o nosso canal. Muito obrigado. O tema do vídeo de hoje é um tema, polêmico, o fascismo à brasileira, o fascismo nas condições brasileiras. Nos últimos dias, a gente viu um debate muito grande nas redes sociais depois de uma declaração de apologia à descriminalização do nazismo por parte do monarca e do Kim Kataguiri, O Kim Kataguiri, inclusive, fez uma live em MBL dizendo que iam me processar, E aí é muito engraçado que eles são tão burros, tão imbecis, que na live que eles falam que me processar por calúnia, por difamação, não sei o que, na esfera civil, eles falam que eu sou criminoso, falam que eu sou delinquente e falam que eu defendo matar milhares de pessoas de fome. Enfim, até parece que eu sou liberal, não entendi. Então, assim, eles cometem crime de calúnia, de difamação, da porra toda. Então, como ser burro o suficiente para ameaçar uma pessoa juridicamente cometendo crime na live que você está ameaçando? Ó. Parabéns, hein? Parabéns, vocês são burros. E aí, é interessante, Porque esse povo quer negar essa relação que eles têm com o fascismo. Mas veja, é inegável, Vamos lá, vamos começar a limpar o terreno. O que é o fascismo? O que é o nazismo? São movimentos reacionários de massa que surgem na época do capital monopolista como uma reação defensiva do capitalismo à ameaça da revolução proletária na Rússia e que assimilam e reatualizam toda a tradição chauvinista, racista e colonialista típico da modernidade burguesa no Ocidente, na Europa. Em palavras mais simples, o fascismo ele é uma amálgama de coisas, ele é uma mistura de um anticomunismo violento, de uma cultura clerical, católica, antimodernista e racionalista muito forte, de um discurso de raça superior, de raça inferior, de eugenia, de povos sem história, sem direito, enfim, um discurso que permeia toda a história da Europa Ocidental e do colonialismo da Europa Ocidental no mundo, enfim, vai misturando várias coisas de um movimento reacionário de massas com uma base muito forte na classe média, mas que é comandado pela burguesia, pelo grande capital. Inclusive, olha, quem criou a palavra privatização foi o nazismo, viu? Esse negócio, o nazismo era estatista. Qual foi a empresa que o Hitler e Mussolini estatizaram? Lista. Atenção, você, liberal, ANCAP, você, incel da internet, eu gostaria que você me citasse, por favor, o nome de 20 empresas, grandes empresas, que o fascismo italiano estatizou e o nome de 20 grandes empresas que o nazismo alemão estatizou. Eu gostaria desse informe. Eu quero que você me mostre o estatismo do nazismo, que é um estatista, que o Estado na economia. Mostre-me, por favor. Então veja, essa é a compreensão clássica geral do fascismo, Mas como eu disse, o fascismo é uma amálgama de muitas coisas, dentre elas a própria tradição racista e eugenista que é própria do capitalismo ocidental, Do Ocidente como um todo. Então veja, no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, tinha gente defendendo que existe raça inferior e raça superior e que o Brasil não tinha futuro porque era um país mestiço e tinha que eliminar a raça negra e a raça indígena e deixar o país branco, senão o país seria eternamente atrasado e subdesenvolvido. Inclusive isso bem antes da virada do século XIX para o século XX, Vamos lembrar a própria lógica da imigração de trazer europeus para o Brasil na ideia de purificar, embranquecer o país, saca? Então, por exemplo, esse elemento que é fundamental do discurso nazista está aqui presente no Brasil, as elites liberais aqui, na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Uruguai, por aí vai, tá ligado? Assim como a própria ideia da eugenia, de uma ciência das raças, a ideia de que existem diferenças cognitivas, de capacidade de inteligência entre pessoas negras e brancas, isso era uma cultura geral da época.
O único país em que isso não era vigente e forte era a União Soviética. Inclusive a União Soviética no período do Stalin, né? Que vocês falam em totalitarismo, né? Não, porque o nazismo e o comunismo são iguais. Na verdade, a cultura racista e eugenista e de superioridade racial, ela era vigente na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Peru e por aí vai, mas na União Soviética não, percebe? Então, note, tem vários elementos do nazifascismo que compõem o nazifascismo como um todo, que são presentes em várias conjunturas, em várias situações, mesmo que você não tenha um movimento nazifascista organizado. Então, assim, o Brasil, desde sempre, é um país marcado pelo anticomunismo. Existe anticomunismo que não é fascista? Existe, mas todo fascismo e nazismo é anticomunista. O Brasil, desde sempre, é um país marcado pelo racismo. Existe racismo que não é nazifascista? Existe, mas todo nazifascismo é racista e eugenista, defende superioridade de raças, e por aí vai. Então veja, quando o movimento fascista vem para o Brasil a partir do integralismo do Plínio Salgado, vamos lembrar que o Brasil teve o maior partido fascista fora da Europa, né? No mal chamado Ocidente. Ele encontra um terreno muito fértil, né? Os integralistas do Plínio Salgado, ele basicamente atualizaram várias tradições nacionais para um discurso fascista à la Europa Ocidental. E aí, quando o integralismo é destruído no Brasil, veja, o discurso fascista ele sobrevive. Irmão, o que é o debate de segurança no Brasil, se não uma ideia de superioridade entre as raças? A polícia foi no Jacarezinho, matou 28 pessoas. O Joel Pinheiro da Fonseca, aquele colunista que defende venda de órgãos humanos de pobre, ele escreveu essa matéria aqui, ó. Escreveu não, na verdade estava num debate, dizendo que era ofensivo para a polícia chamar de chacina. Meu irmão, ele só fala isso porque eram pessoas negras e pobres de uma favela. Tá ligado? Isso é a mesma coisa que dizer assim, não, mata aí esse judeu, que eles são inferiores, mata aí esse romeno, que eles são inferiores e tal. Ele não escreveria isso, ele não falaria isso se fosse num bairro rico de São Paulo, fosse no bairro rico do Rio de Janeiro. O que é o debate sobre os presídios brasileiros? O que é, inclusive, a própria naturalidade dos presídios brasileiros? Veja, quem é que não sabe que os presídios brasileiros funcionam de maneira totalmente ilegal, tem tortura onipresente e são máquinas de moer pessoas? Cauê sabe disso, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mas por que a ilegalidade do presídio não choca? Porque a maioria das pessoas que estão no presídio são pretos, pobres e favelados. Por que, inclusive, a gente tem tanta dificuldade em se revoltar no Brasil com casos de violência, inclusive violências contra crianças? Crianças sendo mortas por balas de fuzil do Estado, da polícia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Porque, via de regra, são crianças negras. Porque quando acontece casos de que tem uma criança branquinha, de classe média, bonitinha, por aí vai, bonitinha no sentido, né, racista geral que se dá pra coisa, a revolta generalizada acontece muito rápido, a imprensa faz uma cobertura gigantesca. Sabe, a gente tem na formação social brasileira interiorizado a ideia que a raça negra é inferior. Pode morrer, pode ser preso, pode passar fome. Por quê? No Brasil, raramente é tema de um debate profundo os acidentes de trabalho. O Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho. Setores como a construção civil no Brasil, tem acidente de trabalho, trabalhador morrendo toda semana. Mas quem são os trabalhadores que estão na construção civil? Quem é o peão de obra? Um trabalhador preto, sabe? De uma favela, de uma comunidade. Se for no sul e no sudeste, é muito comum o peão de obra ser alguém do nordeste. E aí junta o preconceito racial com o preconceito regional. Gente, vamos lembrar, em grandes obras como Brasília, que tiveram vários problemas na construção, trabalhadores se machucando, morrendo, contingente de nordestinos que foram construir Brasília, né? E as grandes obras. Então assim, não tem preto, pobre e paraíba, que como se chama de maneira pejorativa e xenofóbica, os nordestinos estão morrendo em grandes obras na construção civil. Choca ninguém, tá ligado? Então assim, há um ethos fascista de que um grande grupo social, a maioria do povo, inclusive, a maioria do povo trabalhador, a maioria do povo brasileiro é negro, é considerado, na prática, de maneira oficiosa, ainda que não oficial, uma raça inferior por causa da cor da sua pele. Aliado a isso, esses movimentos populares,
os movimentos sociais, tudo que é relacionado à cultura negra e à cultura do povo, sofre um preconceito e discriminação e é necessariamente considerado inferior, que é também a manifestação desse desprezo, desse elitismo, desse racismo que junta com um ethos fascista. No Brasil, a capoeira foi perseguida. As religiões de matriz africana são perseguidas até hoje. O samba foi perseguido. O rap, rap preciso nem dizer. Inclusive, eu estava até assistindo um documentário na Globoplay. Aí tem uma hora que o delegado fala assim, não, e a gente abordou um elemento que estava escutando aquela música do Racionais. A partir do momento que a gente percebeu que era a música do Racionais, a gente parou a viatura e fez a abordagem. Você pensa assim, oxi, o cara fala com a maior naturalidade que abordou o cara porque o cara estava escutando a música do Racionais. Ele tá escutando a música do Racionais igual a bandido, sabe? E aí vem baile funk, enfim, tudo que é da periferia, tudo que é preto, tudo que é pobre, é criminalizado, é combatido. O governador João Dória, que agora tem gente chamando de democrata, né? Vocês lembram? Os meninos que foram mortos lá no baile em Paraisópolis, né, pela polícia, estavam se divertindo, por aí vai. O Dória foi pra televisão legitimar, defender a ação da polícia. Tá ligado? Então, assim, grupos como MBL, partidos da direita tradicional, veículos da grande mídia, que legitimam a guerra às drogas, a violência policial, o racismo institucional e estrutural, a violência no campo, a criminalização dos movimentos sociais, eles criam e recriam permanentemente as bases de um fascismo brasileiro. O X da questão é que a expectativa deles é que isso não chegasse a ser polo dominante nacional. Porque, veja, o que é Bolsonaro, gente? Bolsonaro é o apresentador de programa policial que virou presidente. Só que a ideia dos caras é ter só um carniceiro na televisão falando que tem que matar mesmo, que tem que bater mesmo, que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos para humanos direito, que tem que prender, que é isso mesmo, tem que passar o cerol. Tudo bem, pode-se falar isso todo dia para milhões de brasileiros, para que o brasileiro fique idiotizado, para que o brasileiro defenda cada vez mais violência, cada vez mais chacina, cada vez mais sangue derramando. Só que não pode chegar um cara na presidência com esse discurso. Esse é o pacto, essa é a história da nova república. Porque, na moral, vamos pensar bem aqui. O que é a nova república brasileira? É a volta da democracia burguesa e de uma institucionalidade democrática burguesa, convivendo tranquilamente com a manutenção e reprodução de todas as práticas de violência e arbítrio da época da ditadura empresarial militar para as bases sociais do Brasil, para a classe trabalhadora, nas favelas, nos morros, nos alagados. Então existe uma clássica ironia que é o que resta da ditadura, tudo menos a ditadura. Então, assim, o Estado brasileiro, a partir da volta da democracia burguesa, ele mata mais que na ditadura, ele encarcera mais que na ditadura e ele tortura mais que na ditadura. A diferença são os clientes dessa morte, desse encarceramento e dessa tortura, né? Que não é mais estudante, militante político, classe média, gente importante, dirigente, é outra coisa, né? Então veja, historicamente a nova república é isso. Qual é a grande novidade com o Bolsonaro, com o MBL, com essa coisa? Que esse discurso fascista que vive na base, no discurso da polícia, dos órgãos do aparelho de segurança, dos programas policiais, daquele vereadorzinho cretino, daquele deputado desgraçado e por aí vai, esse discurso chegou ao governo federal, à presidência, ao status de discurso oficial da cúpula do Estado brasileiro. Então o bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, no socoveiro e não sei o quê, é um negócio que a gente vê há 300 anos o secretário de segurança nos estados falando. Aí agora o presidente fala também. Agora não, fui antes. Então assim, há um potencial fascista latente no Brasil enquanto um país de origem colonial, um país profundamente racista, um país acostumado com o extermínio dos povos que não são a imagem e semelhança da burguesia. Penso principalmente nos povos indígenas, né? A gente convive há décadas, há séculos com o processo sistemático de extermínio dos povos indígenas, e não só dos povos indígenas, né? Os povos tradicionais de maneira mais geral, os povos de floresta, as comunidades pescadoras e por aí vai. Então, há um potencial fascista latente que agora chegou ao primeiro plano do governo, agora não, né? Desde 2018, subiu ao primeiro plano do governo, está muito visível na sociedade. Só que a solução não é
jogar para debaixo do tapete de novo. Porque, veja, nas bases sociais a gente vai continuar sofrendo com isso. A solução é tentar quebrar as raízes estruturais desse fascismo à brasileira. Porque, veja, se a gente não vai à raiz do problema, pode surgir um outro Bolsonaro, viu? Nada impede. A gente ria muito do Enéas, que era um sujeito nacionalista de direita com tendências fascistoides. O Enéas é isso. O Enéas chegou a ficar em terceiro e quarto numa votação presidencial, se eu não me engano, em 98. Eu acho que foi terceiro, inclusive. Eu acho que 98 ou foi 94, foi alguma coisa assim. Acho que foi 94, porque em 98 o Lula saiu junto com o Brizola. Então teve enfim. O Enéas chegou a ficar muito bem posicionado numa eleição presidencial e a gente rindo, pá, não sei, meu nome é Enéas, fala, não sei o que e tal. E aí tem uma corrente subterrânea, né? Teve sempre por aí. Maluf teve sempre por aí. O discurso de segurança pública em São Paulo, fortemente reacionário, pró-violência. Alckmin falando, quem não reagiu tá vivo. A rota não sei o quê, a rota não brinca em serviço. Todo mundo sabe que a rota mata pra caramba. Aí, de repente, aquele discurso subterrâneo que sempre rondou por aí, aquele deputado que era PM, comandou a chacina no Carandiru, depois colocou o número de mortos na legenda e foi eleito, sabe, por São Paulo. Aí, de repente, isso chega no primeiro plano, aí parece que o que muita gente quer, inclusive muita gente de classe média que diz se preocupar com o povo, mas tá preocupado porra nenhuma, é botar pra debaixo do tapete. Não é acabar com as raízes do problema. Então eu pergunto a vocês, pra gente caminhar para a conclusão desse vídeo, eu quero fazer 3 perguntas a você. Dá pra gente falar concretamente em combater as bases do fascismo à brasileira sem uma profunda democratização da mídia, acabando com, por exemplo, esses programas policiais? Porque assim, se você quer só um governo pós-Bolsonaro, sabe o que você está dizendo? Meu irmão, eu quero que volte ao normal pré-Bolsonaro, mas a violência nas favelas é todo dia legitimada pela grande mídia? Foda-se. Segunda pergunta. Dá pra controlar o fascismo brasileiro sem uma transformação radical no sistema de segurança público burguês com, dentre outras coisas, o combate ao encarceramento em massa e da guerra às drogas? Se você acha que dá, o que você está dizendo, de novo, é uma volta da normalidade. E a polícia continua aí, matando preto, encarcerando preto, foda-se. O presídio tem espaço para 5 mil pessoas, tem 30 mil. E aí tem estupro, tem tortura, tem a porra toda, mas aí foda-se. É tudo preto, pobre, ignorante, né? Pode matar, não é isso? É isso que você está dizendo? Terceira pergunta. Dá para combater as raízes do fascismo brasileira sem combater aquele setor que mais apoiou a ascensão do bolsonarismo e que hoje é ponta de lança no processo de fascistização do país, que é o agronegócio, o latifúndio? Ou vocês acham que os latifundiários vão, de repente, virar o quê? Democráticos, defender os direitos humanos, vão defender direitos trabalhistas? Como é que é assim? Dá para combater as bases do fascismo brasileiro sem uma profunda transformação das relações agrárias no Brasil, combatendo o poder do latifúndio e do agronegócio? Porque, assim, se você quiser só uma volta à normalidade anterior, sabe o que você está dizendo? Foda-se que tá morrendo pra caralho índio, quilombola, militante sindical rural, militante do MST. Eu quero minha vida pré-Bolsonaro. Porque, assim, antes do Bolsonaro, o Brasil vinha batendo recorde no assassinato, né, de líderes quilombolas, indígenas, camponeses, viu, gente? Peguem, não acreditem em Jones Manuel. Jones Manuel é comunista. Peguem os dados da CPT, Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica, que acompanha os conflitos pela terra e que mostra que desde 2009, assim, ó, os dados de pessoas assassinadas e ameaçadas em conflitos pela terra com latifundiários avançando, querendo se apropriar de terras de camponeses, indígenas, quilombolas, povos tradicionais, disparou no Brasil. Então esse povo tá matando, tá avançando antes de Bolsonaro. Inclusive eles abraçaram o Bolsonaro para acelerar essa ofensiva. Dá para pensar em destruir as bases do fascismo brasileiro sem debater uma reforma agrária radical e popular? Então assim, eu quero combater o fascismo à brasileira. Eu quero impedir esse processo de fascistização do Brasil. Só que para isso eu acho que a gente precisa ir às raízes do problema. Acho que a gente precisa dar soluções estruturais para problemas estruturais. A gente precisa matar pela raiz antes que essa erva daninha cresça mais e avance na destruição do Brasil. Convido você
é essa luta, esse enfrentamento. Não só para criar uma nova normalidade para a classe média e para aqueles que têm melhores condições de vida, mas para criar uma vida digna de verdade para as maiorias. Porque esses nunca conheceram o Estado Democrático de Direito, nunca conheceram democracia e nunca conheceram o tal dos direitos constitucionais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os episódios do Revolution, os cupons de desconto, os cursos de classe esquerda e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.